Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar. Eu disse semana passada que hoje iria falar um pouco sobre as cerimônias da missa. Nós sabemos que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, o altar é o Calvário presente diante de nós. São Leonardo de Porto Maurício diz que a missa é a chave do paraíso. Então nós temos essa chave todos os domingos na nossa missa semanal, alguns têm durante a semana, e é uma grande graça nós podermos ter essa chave conosco. Mas às vezes nós não aproveitamos dessa chave como poderíamos aproveitar. Depois a missa, ela é o sacrifício de Cristo, e a igreja pede que nós tenhamos, aliás, São Pio X já dizia que nós devemos estar na missa não como meros espectadores, mas tendo uma participação bem próxima das orações e das intenções do sacerdote que celebra. Não podemos ser meros espectadores. A igreja pede no seu magistério que nós tenhamos uma participação ativa e frutuosa. Infelizmente, alguns entenderam isso como se fosse ir lá ficar no lugar do padre, quase que celebrando. Não é nesse sentido. Participação ativa e frutuosa é nós podermos estar presentes, não só fisicamente, mas também com a nossa vida e com nossas intenções. E uma maneira muito boa de ter essa participação ativa e frutuosa é ir acompanhando as diversas fases, os diversos momentos da Santa Missa, as diversas orações, que seja com as que o sacerdote faz, seja aquelas orações que vocês fazem também com o sacerdote ou como fiéis que participam como leigos. Na liturgia, mediante sinais sensíveis, é significado de modo particular. Cada sinal que se realiza tem um sentido para a nossa santificação. Então, preciso primeiro fazer uma distinção do que é um sinal, né? Santo Agostinho diz que sinal é uma coisa que, além da forma própria que imprime nos sentidos, leva ao conhecimento de outra diferente em si mesma. Nós temos muitos sinais no dia a dia, né? O sinal de trânsito, por exemplo, né? Um sinal de carona, né? São sinais, são representações que indicam exatamente alguma realidade que quer significar, né? Que quer mostrar para nós. Dentre os sinais, alguns são especiais, são os que nós chamamos de símbolos. Os símbolos, todos os símbolos são sinais. São sinais que expressam sempre, sinais visíveis, sinais sensíveis, que expressam uma realidade superior. Então, todo símbolo é um sinal, nem todo sinal é um símbolo. O símbolo é um sinal que expressa algo superior, né? Algo que está além daquela realidade que nós estamos vendo ali. E sem ele, sem o símbolo, nós não atingiríamos essa realidade superior. Então, por exemplo, quando nós fazemos vênia diante do altar, fazemos uma genuflexão, isso é um sinal, mas é um símbolo também. Símbolo que representa algo superior, que é nosso sentimento e nossa atitude interior de adoração. Então a oração, por exemplo, o catecismo diz, né? O catecismo de São Pio X, o culto pode ser externo ou interno, né? O culto externo, ele é feito de sinais e de símbolos. O culto interno é feito interiormente, o nome já diz isso. Só que o culto externo, ele deve ser uma representação do culto interno e deve nos levar a este culto interno, de modo mais profundo. Então, assim, o símbolo é essa representação exterior
que vai nos mostrar algo muito mais superior àquilo que nós estamos vendo ali, estamos sentindo. Por exemplo, o sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Ali eu uso um sinal, mas um símbolo também. Eu derramo água na cabeça de uma criança, isso é um sinal exterior que vai expressar algo muito maior, muito mais alto do que aquele sinal ali em si, que é derramar água na cabeça de uma criança. A mãe que dá banho numa criança lá não está batizando, está dando banho. O padre, como unindo a forma, as palavras, àquela matéria, aquele sinal, ali vai estar realizando algo muito superior, mais do que lavar a cabeça da criança, que é ministrar um sacramento, sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Na liturgia, nós temos vários símbolos e vários sinais que vão expressar essa grandeza do culto que nós damos a Deus nosso Senhor. Vamos começar então assim na liturgia, sobretudo na missa, vocês veem vários sinais, vários símbolos, vários momentos assim que têm um significado sempre superior àquilo que nós estamos vendo, participando ou fazendo. Na semana passada nós falamos, por exemplo, desse sinal aqui, de estar com as mãos postas, né, que simbolizam a nossa fidelidade a Deus, né? É um símbolo, né? Expressa a minha fidelidade a Deus. Eu disse, faço genuflexão diante do Santíssimo Sacramento. Isso expressa a minha adoração interior. Eu reconheço ali Deus que está presente, né? Jesus, Filho de Deus feito homem, ali presente na hóstia consagrada. Assim também na missa, desde o momento que o padre se arruma na sacristia, até o momento que ele entra na igreja, vai ao altar, até o momento que ele dá a bênção final e despede os fiéis, ali nós temos uma riqueza de símbolos que foram sendo colocados durante toda a história da liturgia para melhor mostrar aquela grande realidade que nós temos ali no altar, que é o sacrifício de Cristo. Na liturgia tradicional, na missa na forma tradicional, nós temos dois movimentos principais, né? Um movimento ascendente e um movimento descendente. Nós vamos a Deus e Deus vem a nós. O que caracteriza a liturgia do rito romano na forma tradicional, na forma antiga, é esse movimento, né? Nós vamos a Deus e Deus vem a nós. Então o padre está ali no altar como mediador entre Deus e os homens. Ele ali é outro Cristo que não fica no mesmo nível do povo, está um pouco acima, mas também não está no céu, está no meio. Para quê? Para levar os fiéis para Deus e trazer Deus para os fiéis. Por isso, ele fica às vezes de frente para o sacrário, de frente para o altar, às vezes fica de frente para o povo. Muita gente, quando fala da missa tradicional, né, coloca lá um rótulo, né? Padre de costas e missa em latim, né? Para poder logo criar aquele choque, né? O padre não fica de costas, o padre fica de frente para o sacrário. Isso é um símbolo, porque ele é mediador. Quando ele fala em nome da igreja para Deus, ele fica de frente para o sacrário, de frente para a cruz, fica voltado para o Oriente. O sentido é o sentido do Oriente. Como nem todas as igrejas estão feitas voltadas para o Oriente, tem uma cruz lá que representa o nosso Oriente, representa o próprio Cristo. Então o padre fica voltado para o Oriente, na mesma direção dos fiéis, todos na mesma direção. Então é o movimento ascendente. Nós vamos a Deus, o padre está lá. Vamos subir. Vamos para o alto, né? O sussum corda, corações ao alto. Agora, quando o padre vai falar em nome de Deus para os fiéis, aí ele se volta para os fiéis. Então não é questão de ficar de costas ou de frente, é ficar na direção, né? Direção do Oriente. Deus então fala a seu povo, Deus vem, aí o padre se volta. Por isso, quando ele diz Dominus vobiscum, ele se voltou para os fiéis. Quando ele chama, quando ele quer rezar junto com o povo, é que na hora do prefácio ele diz Dominus vobiscum de novo, porque agora vamos juntos, não é? Então esse é o sentido do padre ficar
né, esse direcionamento do sacerdote. Então ele se volta para sempre o Oriente, sempre para o leste, né? E o símbolo está ali na cruz. O padre então se arruma na sacristia, coloca lá os paramentos, e tem uma riqueza de significados muito grande, podemos ver numa outra oportunidade. Depois então, com os ministros, que são os acólitos, ele faz a procissão de entrada. Essa procissão representa o Antigo Testamento. Primeiro, os ministros representam os profetas, representam João Batista, né? Representam os apóstolos, que Jesus mandou de 2 a 2 à frente, e o sacerdote representa o próprio Jesus Cristo. Então, por isso, o celebrante vai sempre por último. Ele à frente, vão os profetas e vão os apóstolos, e depois vem o Cristo. Depois, atrás dele, não vem mais ninguém. Sempre é esse direcionamento que se tem. Muito bem. Chegando ao altar, ele vai então começar a primeira parte da missa, que se chama de antemissa, ou missa dos catecúmenos. E por que tem esse nome de missa dos catecúmenos? Quem tiver aí o ordinário da missa, se puder ir acompanhando, vai ajudar vocês aí. Então ele vai começar a primeira parte da missa, que é a missa dos catecúmenos. Hoje se dá o nome de liturgia da palavra, mas o nome tradicional que se usava era a missa dos catecúmenos. Por quê? Porque é parte instrutiva da missa. Essa é chamada missa dos catecúmenos, porque nessa parte, os catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para os sacramentos de iniciação cristã, eles participavam. Começavam lá, depois, quando acabava a homilia, vinha lá o diácono e dizia: ite missa est, ide, agora é a missa, e mandava embora os penitentes e mandava embora despedia os catecúmenos. Aí começava a missa chamada missa dos fiéis. Então há essa distinção. Hoje se usa o termo liturgia da palavra, liturgia eucarística. Não faz diferença usar esses dois termos, mas o termo tradicional era antemissa, ou missa dos catecúmenos, e depois no ofertório, a partir do ofertório, missa dos fiéis, ou liturgia sacrificial, ou missa propriamente dita. Essa primeira parte, ela é composta de 3 momentos. O Salmo 42. Introibo ad altare Dei. Ad Deum che letificat iuventudem meam. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, abomine iniquo et doloso erue me. Quia tuas Deus fortitudo mea, quare me repulisti, quare tristis incedo, dum affligit me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum che letificat iuventudem meam. Cofintebor tibi incitera, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad un confidebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum che letificat iuventudem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. O Confiteor. Confiteor Dei Onnipotenti, Beate Marie Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Santis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, dimissis peccatis tuis, perducat te a vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei Onnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nimic cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. E depois aquelas orações em que o padre pede a remissão das suas faltas, dos seus pecados. Chegando ao altar, o padre faz genuflexão,
e começa o Salmo 42. O In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Começa com o sinal da cruz para mostrar que é o momento em que se volta para a cruz. O que vai acontecer ali vai ser o sacrifício do Calvário naquele altar. E começa já com o sinal da cruz, voltando-se para o Oriente, voltando-se para a cruz. Então aí começa então o introíba da altare Dei. O sacerdote, já sabendo da sua miséria, sabendo da sua indignidade, já tendo se purificado anteriormente dos seus pecados, mas mesmo ali ele se acha indigno, ele chama o povo: eu vou agora ao altar de Deus. Aí o povo responde: ad Deo coletificat juventutem meam. Ao Deus que alegra a minha juventude, Deus que é a minha alegria. E vai ser entoado o Salmo 42, que pode ser entoado nas missas dialogadas, os fiéis, juntamente com o coroinha, com o acólito, o ministro e o celebrante. E esse Salmo 42 é um salmo feito por Davi, quando Davi estava fugindo do motim lá de Absalão, da revolta de Absalão. E Davi, com saudade de Jerusalém, ele faz esse salmo. Então esse salmo é um salmo expressa uma certa tristeza, sim, porque está com saudade de Jerusalém, mas expressa também uma confiança de chegar ao templo. Eu vou ao templo, eu vou ao altar, eu vou participar do altar. Então é esse salmo a igreja colocou, foi colocado pelos galicanos, conforme vimos semana passada. Esse salmo expressa a nossa confiança, né? Primeiro a nossa saudade do céu, quer dizer, eu quero ir para o céu, esse altar para mim é o céu já de modo antecipado. Então quando eu digo introíba da altare Dei, ao Deus que alegra a minha juventude, eu estou cheio de desejo de ir para o céu. Esse altar para mim já vai ser o céu aqui na terra, mas depois eu quero lá, né? Então eu subirei ao altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude. Depois eu peço a Deus que faça justiça, porque eu estou sofrendo, estou sendo maltratado, sendo humilhado, ou então faça justiça a mim, perdoando os meus pecados. Iudica-me Deus, et discerne causa mea, de gente não santa. Livrai-me, defender a minha causa de um povo ímpio, de um povo que quer me ver o mal. Abomine iniquo et doloso ero me. Livrai-me do homem perverso e mentiroso. Esse homem perverso e mentiroso não são apenas as outras pessoas, mas o homem perverso e mentiroso sou eu mesmo. Então, Senhor, livra-me desse homem perverso e mentiroso que está aqui dentro de mim, senão eu não posso participar desse altar, né? Então eu vou entoando o Salmo 42 e vocês podem ver aí. Dá-me a vossa luz e a vossa verdade, Senhor, ilumina-me para que eu possa participar dos vossos tabernáculos, e eu entrarei então no altar de Deus, ao Deus que vai alegrar a minha juventude. Então ali na igreja todo mundo é jovem, então vocês podem ficar felizes com isso, né? Padre lá com 80, 90 anos, ao Deus que alegra a minha juventude. O pessoal ficou feliz, as mulheres aí então alegria total, né? Muito bem, então sou jovem, o Deus que alegra a minha juventude. Então agora vamos falar de boca cheia, né? Muito bem. Aí eu recitei isto, eu agora vou pedir perdão. O sacerdote é pecador, então ele vai pedir perdão a Deus e vai confessar-se pecador diante de todos. Originariamente o Confiteor era uma oração muito pequena, né? Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Peço a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus ao Senhor. Era assim, pequenininho. Só que era usado pelos dominicanos. Os dominicanos colocaram lá Virgem Maria, né? Depois, assim, os cartuchos. Então as várias congregações foram acrescentando santos. Os beneditinos colocaram São Bento, né? Depois, então, quando São Pio V codificou, já estava a oração grande como nós temos hoje, né? Os beneditinos tradicionais ainda usam São Bento, nós não.
Mas aí quando São Pio V codificou, já estava grande, como nós temos. O padre então faz essa oração, né, pedindo, confessando diante de Deus, diante dos fiéis, diante do povo todo, que é pecador, pedindo a Deus que perdoe e pedindo aos anjos e santos que olhem para ele e intercedam para que ele seja perdoado. E pede ao povo que reze por ele. Aí o povo diz: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de ti, perdoe os teus pecados e te conduz à vida eterna. Então vocês observam que há uma interação, estamos todos juntos na mesma direção. Então vamos nos apoiando uns aos outros e rezando uns pelos outros. Aí sim, o padre diz amém, aí é a hora de vocês confessarem também. Aí confessam e pedem ao padre que reze juntamente com os santos por vocês. Aí o padre diz: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Todos dizem amém. Indulgência, absolvição e remissão dos nossos pecados, aí eu peço por nós, conceda-nos o Senhor onipotente e misericordioso. Ali naquele momento, os pecados veniais estão apagados. Se cometeu algum pecado venial, com arrependimento, apaga-se ali. Muito bem. Aí a gente pede a Deus: Senhor, volte-se para nós, Senhor, e nos dê a vida. E o vosso povo se alegrará em vós. Senhor, mostrai a vossa misericórdia e dai-nos, Senhor, a vossa salvação. Esse diálogo tem com Deus, o povo e o padre falando com Deus. Aí depois então o padre diz: e o Senhor esteja convosco e com teu espírito. Aí o padre sobe ao altar. Então esse momento é o momento da subida no Calvário. O presbitério aí representa o Calvário, nós estamos aos pés do Calvário. O povo está lá embaixo assistindo, participando, e deixa Cristo subir. E Cristo está subindo no Calvário. Está ali com os apóstolos. No caso ali não estavam os apóstolos, mas ali está a igreja, né? E são vocês subindo também, representados pelos 2 ou mais acólitos que estão lá. Eles são os representantes de vocês lá no Calvário. Então subimos, o padre vai, beija o altar, que representa sempre Jesus Cristo, e faz 2 orações, o Alfera Nobis, vocês podem acompanhar aí, quem tem o ordinário da missa, o Alfera Nobis, que é uma oração que foi colocada como obrigatória pelo Papa, foi colocada pelo Papa Inocêncio III. Afastai de nós, Senhor, nós vos pedimos, as nossas iniquidades, a fim de merecermos entrar de alma pura no Santo dos Santos. Como o sacerdote da antiga lei entrava no Santo dos Santos, assim também o sacerdote da nova lei, que é o Cristo, ali o sacerdote, o padre agindo na pessoa de Cristo, vai entrar no Santo dos Santos. É o momento mais solene que tem. Então o padre subiu e ali na sua solidão, no seu silêncio, beija o altar, pede a graça de ser purificado e purifique também o povo que está lá fora do Santo dos Santos, que está lá na nave da igreja. E o padre então pede: Senhor, purifica-me e purifica a todo esse povo, para que possamos participar desse Santo dos Santos, participar deste altar. E depois então beijando o altar, pede a Deus nosso Senhor que nos dê a graça do perdão por intercessão dos santos cujas relíquias estão ali presentes. Ali em cada altar tem as relíquias dos santos mártires. Isso vem desde o início da igreja, quando havia o costume de se rezar a missa em cima do túmulo dos mártires. Então no altar tem sempre uma pedra chamada pedra d'Ara, pedra do altar, e naquela pedra tem o túmulo de 2 mártires, quer dizer, os ossos, né, de 2 mártires. Cada igreja, né, no altar, nos altares tradicionais, tem um altar, mesmo pode ser até de madeira, não tem problema, mas no meio tem que ter essa pedra. É uma pedra que tem lá o túmulo. Então o padre beijando o centro do altar, está beijando este túmulo. Pedimos pelos santos cujas relíquias aqui estão. Então ele beija ali, em união com toda a igreja, e pedindo a intercessão
desses santos lá no céu. Estou beijando as relíquias deles aqui, tá? A da igreja, as mais antigas, tem os altares novos, não coloca, pelo menos a maioria não tem, mas nos nossos tradicionais a gente ainda conserva. Muito bem, então ali agora o padre vai rezar o introito, ele vai para o lado direito dele. Então na frente ele está no leste. Quando ele vai para o direito, ele vai para o sul. Quando ele for para o esquerdo, ele vai para o norte. Quando ele se volta para vocês, ele se volta para o oeste. É assim, evidentemente, quando as igrejas são voltadas para o oriente, isso funciona direitinho, mas o sentido é esse. Ele vai para a direita, vai para o sul, de onde vem a palavra, de onde vem a frieza, onde vem aliás, lá na Europa vem o calor, né? Para nós aqui vem a frieza, mas vem o calor, quer dizer, vem o calor, né? O calor de Deus, né? Muito bem. Então o padre vai rezar o introito. O introito é a antífona de entrada da missa, né? O padre começa era rezado antigamente, era um salmo que se cantava, né? Então ele faz o introito, que é o tema da entrada da missa. Você tem sempre o tema e tem um versículo em geral, e um salmo, sobre o versículo do salmo, depois repete-se o tema. O tema da missa está ali. Por exemplo, missa domingo de Gaudete, porque é Gaudete, domingo de Quasimodo, domingo de Letare, porque a palavra Letare é a primeira palavra que tem lá no introito. E assim o introito, a palavra introito, né? Entrada, é a entrada de Cristo, né? No mundo pela encarnação, está ali no introito, né? Entrada de Cristo no Santo dos Santos, quando ele é crucificado, está ali no introito, né? E é a entrada de Cristo na nossa vida, tudo ali no introito. Aí o padre entoa o introito e depois se volta para o meio do altar e vai então entoar o Kyrie. Kyrie eleison, 3 vezes Kyrie, Kyrie, Kyrie. Na verdade eram os Kyries das ladainhas que se cantavam durante a procissão de entrada do Papa. Então acabaram-se as ladainhas, mas o Kyrie continuou. Kyrie 3 vezes, Kyrie 3 vezes ao Pai, Christe ao Filho e Kyrie 3 vezes ao Espírito Santo. O Kyrie ele tem um sentido não só de ato de penitência, mas é um ato de alegria.
Senhor, tende piedade de nós. Os reis, quando chegavam das batalhas, Kyrie eleison, né? O Senhor tende piedade de nós. Tem esse sentido não só de um ato penitencial, mas um ato de alegria, de glória. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor nos ama, o Senhor está conosco. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. E desde o início da igreja, esses três ejaculatórias, digamos, essas três invocações, elas sempre nos mostram sempre muita alegria, né? Pega o Kyrie de Ângeles, por exemplo, que a gente conhece, né? Que com júbilo, né? E sempre mostra essa alegria do Senhor que vem com sua misericórdia, com seu amor, com a sua bondade. E a gente vai alternando, né? Com o povo. Se estava no Natal, et in terra pax dominibus bone voluntatis, né? Mas depois foram colocando nas missas. E à medida que foram surgindo as heresias, aí inseriam no glória, sobretudo as heresias cristológicas, né? Inseriam no glória louvores a Jesus como Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque és Deus. Nós te glorificamos, te damos graças por tua imensa glória e daí por diante. Ou seja, o glória então tem essa forma, mas ela nunca teve essa forma completa. Ela foi sempre aos poucos, né, respondendo às dificuldades que iam acontecendo na história da igreja. Temos o glória aí, podemos entoar todos juntos. Nessa hora o padre entoa, né, e faz glória in excelsis Deo, e todos então
et in terra pax hominibus bonae voluntatis, e paz na terra aos homens de boa vontade. Terminado glória, estamos todos voltados para o altar. Aí o sacerdote se volta para os fiéis e diz então o Dominus vobiscum, Senhor esteja convosco e com teu espírito, a tradução tradicional ao pé da letra. Aí o padre se volta à direita para a coleta. A oração da coleta tem esse nome coleta porque ela acolhe todas as intenções da igreja e todas as intenções que vocês colocam ali. É a grande oração, é a oração que vai, é a primeira, né? E a grande oração que vai acolher as nossas intenções e acolhe a intenção principal da igreja ali naquele momento. Por isso se chama coleta. Ela tem sempre uma forma fixa, né? Uma forma. Invoca Deus, fala de uma realidade, depois faz um pedido, depois então, por Cristo nosso Senhor, ou por Ti, ó Cristo, ou que reinas com o Pai e o Espírito Santo. Aí tem as terminações, elas variam, mas tem sempre essa forma. Invoca, fala de uma realidade, faz um pedido e conclui. Então nessa hora é a hora de todo mundo colocar as suas intenções. Quando o padre diz, oremos, aí todo mundo fica quietinho, fazendo a sua intenção. Bem no comecinho da missa. Nota que ele vai fazer sempre à direita, lá no sul. Depois ele volta, aí sim ele vai fazer a leitura. A primeira leitura, que é geralmente de uma epístola. Essa primeira leitura, ela em geral é uma leitura do Antigo Testamento. Como a maioria são epístolas, é chamada de epístola, mas nem sempre é uma epístola. Pode ser uma leitura do Antigo Testamento, do Apocalipse, enfim. Mas essa leitura representa o Antigo Testamento. Representa a pregação aos judeus em primeiro lugar. Representa a pregação da sinagoga. Primeiro lá. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus. Então esse lado direito vai representar essa primeira pregação. Acabada a leitura ali da epístola, quando a missa cantada, quem faz essa leitura é o subdiácono, ele canta. Terminado ali, o padre terminou, todos devem dizer, deu graças. Aí vai se entoar o que nós chamamos de graduale e aleluia. O aleluia é substituído pelo tractus, algumas vezes, né? O graduale são salmos, são orações que são colocadas ali sempre da Sagrada Escritura como um tempo de meditação. Vamos agora meditar na leitura que nós ouvimos. Enquanto nós meditamos, vamos ouvindo alguns textos, algumas frases. Hoje, por exemplo, bonito, né? Foi um texto do Salmo 129, né? Dos profundos abismos clamei a vós, Senhor, né? Que mostrava exatamente esse sentido do nosso nada, né? Que nós precisamos da graça. Estava em consonância com aquilo que a epístola disse e o que o Evangelho vai nos falar. Isso tudo é feito ali à direita, ainda do lado da epístola. Acabado ali, o padre então vai se voltar para o meio e vai implorar as luzes do Espírito Santo, pedindo a Deus nosso Senhor que dê para ele a graça de proclamar o Evangelho. E é muito bonita essa oração, que tem de preparação do Evangelho, vocês podem acompanhar aí, a oração que o sacerdote faz. Munda cor meu, maclabia meia, purifica o meu coração e os meus lábios. Vós que purificastes os lábios do profeta Isaías, com o carvão em brasa. Então o sacerdote pede que coloque uma brasa na sua boca, para sua palavra ser uma palavra de fogo, que incendeie os corações das pessoas que vão escutar. E dignai-vos purificar-me de modo a me tornar capaz de proclamar dignamente o Santo Evangelho. E o Senhor esteja nos meus lábios e no meu coração, para que eu possa dignamente
proclamar o Evangelho. Isso o padre faz ali no meio. É um momento assim muito forte para o sacerdote. O padre pede a Deus, põe brasa acesa aqui na minha boca, Senhor. E é tão forte isso que antes, eu peço isso 2 vezes, né? Eu vou um pouquinho além. Peço nessa hora, quando eu leio o Evangelho, quando eu vou pregar mesmo, aí eu peço de novo, olho para o sacrário, Senhor, põe fogo aqui, porque eu vou para lá pregar, né? Isso é mais devoção pessoal. Mas de qualquer forma, esse fogo é o fogo da graça de Deus, ou o fogo do Espírito Santo que vai aí em vocês. Porque se eu falo, são palavras, estou falando aqui. Mas se a graça de Deus não vai aí em vocês, que se esse fogo que vem aqui não vai aí, não adianta nada. Porque a graça de Deus, muitas vezes a pessoa diz assim, puxa padre, o senhor fez um sermão para mim, hein? Está vendo? Parece que o padre estava desviando os meus pensamentos. Coitado do padre, né? Não virou vidente nem nada, né? Na verdade, foi esse fogo que estava aqui, que foi aí. E entrou não só nos ouvidos, mas entrou no coração. Né? Então tem gente que diz, nossa, o padre hoje me deu uns tapas. Tem gente às vezes chega depois da missa, padre, muito obrigado pela surra. Eu? Quem te deu surra não fui eu não, foi outro. Muito maior do que eu, que foi aí que te deu a surra. Quer dizer, usou do sacerdote, mas esse fogo, ele pede ali no altar. E depois, evidentemente, ele vai levar isso para a homilia. Aí pediu essa brasa e vai proclamar o Evangelho. Aí o Evangelho já vai estar do outro lado. Já vai estar do lado norte. Quer dizer o quê? O Evangelho foi pregado primeiro aos judeus, rejeitaram, agora vamos levar o Evangelho aos gentios. Por isso, o coroinha tira o missal desse lado e leva para o outro. Aí a pregação aos gentios. Aí a pregação para vocês. Entenderam? Aí o padre vai proclamar o Evangelho ali, né? E há uma interação de vocês com o sacerdote. Pelo Dominus Vobiscum, o Senhor esteja convosco, e com o teu Espírito, proclamação do Evangelho, né? Fazemos 3 cruzes, né? Uma na testa, uma na boca, outra no peito, e mãos postas, né? Pelo sinal, sequência, né? Do Santo Evangelho, segundo João, termina com as mãos postas. Aí eu vou ser fiel, leio o Evangelho, né? E depois então vai ser proclamada a homilia, né? Lá no púlpito em geral, né? Então o Pai falou na epístola, o Filho falou no Evangelho e o Espírito Santo, através da igreja, vai falar na homilia. São 3 momentos, tá? Então, recapitulando, no início nós fomos a Deus, com o Kyrie, com glória, com o pecador, né? E Deus então nos responde pelo Pai na epístola, pelo Filho no Evangelho e pelo Espírito Santo na homilia. Quer dizer, então são 3 momentos em que a gente fica, agora nós vamos ouvir a resposta de Deus para nós. Então esses 3 momentos formam o que nós chamamos de a parte instrutiva, né? Deus nos falou aí. Entenderam? E qual é a resposta de vocês? Primeiro é ficar quietinho, né? Escutando, né? Escutando, né? Escutar, acolher e viver. Então escuta, obrigado, Senhor, isso é para mim. E o que é que eu vou fazer a partir daí? Né? São Paulo, acho que São Tiago que fala, né? A gente não pode esquecer, né? Não podemos ser como aquele homem que se olha no espelho e depois se esquece de como era. Então ali, para estou me olhando no espelho da palavra de Deus proclamada, sei quem eu sou e o que é que eu vou fazer a partir de agora. Então, escutar, acolher e fazer propósitos para viver. E como é que eu vou expressar isso? Ah, Senhor, eu creio. Aí vem o credo, que nós conhecemos, né? Nós na missa temos o credo de Nicéia e Constantinopla, e tem toda uma história, né?
lá do ano 325, né? Depois 381, que se completa, e esse credo nós rezamos então na missa. Aí termina aí com o credo, a antemissa, ou que se chama de liturgia da palavra, ou a missa dos catecúmenos. Até aqui também? Então, a partir de agora, quando formos à missa, nós vamos de outra forma, hein? Entenderam? Muito bem. Há momentos de inclinação, né? Laudamos-te, inclinamos, né? Benedictimus-te, adoramos-te na hora do glória. Então, meia culpa, minha máxima culpa, né? Então, bater lá no peito, né? Depois, ó, sequência Santo Evangelho, fazer as cruzes, né? Depois, no credo, né? Et incarnatus est, nós nos prostramos, nos ajoelhamos, porque nós cremos que o Filho de Deus se fez homem, e Jesus é o Filho de Deus feito homem. Então, nós adoramos o Verbo encarnado. E aí terminamos com o credo, essa primeira parte, que é a antemissa ou missa dos catecúmenos ou liturgia da palavra. Ok? É a parte sacrificial. É composta de 3 partes: ofertório, consagração e comunhão. A consagração é a parte principal. É ali que se realiza o sacrifício. É a parte central. O que vem antes prepara e o que vem depois é ação de graças. Tá? Como todo sacrifício, há o oferecimento da vítima. Chegava lá com um cordeiro, oferecia o cordeiro, recebe o cordeiro, oferecia o cordeiro, né? A Deus, né? Depois há a morte da vítima, mata o cordeiro. E há a consumação da vítima, vamos comer o cordeiro. Tá? Na missa acontece isso. Quem é o cordeiro? Jesus, Cordeiro de Deus. Oferece o cordeiro, ofertório. Morre o cordeiro, consagração. Consome o cordeiro, comunhão. Entenderam? É claro que na verdade isso ocorre consagração e comunhão. Na consagração já ali ocorre o ofertório, o oferecimento do cordeiro. Mas didaticamente a igreja coloca uma oração no tempo que nós chamamos de ofertório, para já de modo antecipado oferecer o cordeiro. Isso é uma pedagogia da igreja, e colocar essas orações, né, do ofertório, que são belíssimas, que são originárias lá das Gálias, do século XIII, e a gente vai ler agora só para ficar bem gravado. Então ali se oferece o cordeiro que tem a morte mística na hora da consagração, mas já de modo antecipado nós oferecemos. E é muito bonita essa oração, queria que vocês acompanhassem aí, quem tiver o texto, né? Então, terminado o credo, o padre diz para o povo: Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, que vamos começar agora um outro momento. Agora começa de novo, um outro momento, né? E todos dizem: com o Espírito tu, o padre diz: oremos. E esse oremos aí fica solto. E as pessoas perguntam: por que tem esse oremos solto aí? Oremos e não fala nada. Porque antes, existia aí a oração dos fiéis. Tu fala oremos, aí tinha a oração dos fiéis, que no missal de São Pio V não tem, mas tinha antes de São Pio V, e que foi resgatado agora. A oração dos fiéis existia antes, nesse missal não tem, mas esse oremos continuou. A oração dos fiéis na missa, na liturgia antiga, do rito romano da forma antiga, como nós temos, ela só existe na Sexta-feira Santa. Tem a oração dos fiéis: oremos pela igreja, oremos pelo Papa. Ela continua só na Sexta-feira Santa, mas esse oremos aqui continuou. Oremos e o padre não fala nada. Aí ele vai entoar a antífona do ofertório, o coral ele pode entoar também. Aí ele vai agora preparar o momento do ofertório. Aí traz lá a hóstia,
O padre pega e vai oferecer, né? Suscipe Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, anc immaculata hostia. Recebei, Senhor Pai Santo, Deus onipotente, esta hóstia imaculada. É claro que ali eu tenho pão ainda, mas eu estou oferecendo a hóstia, que é Jesus, já de modo antecipado. E aquela hóstia que é grande ali, né, já não é mais um simples pão, já é algo oferecido, né? É uma oblata, e é grande, feita de inúmeros grãos, porque na realidade aqueles grãos são vocês, somos nós, e estamos todos ali nas mãos do Padre. O Padre pegou todo mundo, o Padre é forte, né? E todo mundo na mão e diz, ó, olha, Senhor, eu ofereço aqui. E vocês lá embaixo estão se oferecendo também. E estão pedindo misericórdia para o Padre. Também peçam por ele lá, que está lá. Ele ficar de pé, para não cair. Se cair, um desastre, né? Então, o Padre já oferece. Suscipe Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, anc immaculata hostia. Por que eu digo isso? Que eu, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus, vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas, negligências, e por todo esse povo que está presente aqui atrás de mim, e por todos os fiéis, vivos e defuntos. Então, esta hóstia imaculada, quer dizer, o sacrifício da cruz é oferecido pelos pecados. Aqui tem o caráter propiciatório da missa. A missa é para a remissão dos pecados, é para nos perdoar, é Cristo que está ali sofrendo por nós. Evidentemente ali no altar ele não sofre mais, mas na consagração a gente vai ver a morte mística de Cristo, né? Caracterizada pela separação das espécies, né, eucarísticas. Mas o sacrifício do altar é o mesmo sacrifício do Calvário, é um sacrifício propiciatório. Isso aqui fica bem claro, né? Bom, pelos vivos e pelos defuntos, para que aproveite a mim e para que aproveite também a todos nós, para a nossa salvação e para a vida eterna. Então, aí você tem um resumo nessa oração de ofertório do que é o sacrifício da missa ali. É o sacrifício propiciatório, seu caráter propiciatório, também é impetratório, também é latrêutico, né? De adoração, mas aqui caracteriza o propiciatório, pelo perdão dos pecados. Depois o padre então vai preparar o cálice com vinho e umas gotinhas de água. Essas gotinhas de água representam a humanidade de Cristo, né? E representa também a cada um de nós. Nós, mergulhados em Cristo, nos transformamos nele. Daí a gotinha. Então, quando põe a gota d'água com o vinho, representa as duas naturezas de Cristo, natureza divina e natureza humana. E como a natureza humana, nós estamos juntos. Então mergulhamos em Cristo, né? Então estamos lá no altar. Por isso, tem uma oração muito bela que vocês podem ver aí, né? Quando o padre benze a água, mas depois o padre agora vai oferecer o cálice. Aí ele já vai dizer, oferimus tibi Domine. Nós te oferecemos. Por quê? Porque o povo já está dentro daquele vinho ali, aquela gota d'água. Oferimus tibi Domine. Aí oferece ao Pai, oferecemos, Senhor, o cálice da salvação e imploramos por vossa clemência que ele se eleve até a presença de vossa divina majestade com um suave odor, um perfume para a salvação nossa e a de todas as pessoas do mundo inteiro. Aí o padre então agora vai pedir que o Espírito Santo, primeiro ele vai se mostrar humilde diante daquele sacrifício que vai se realizar ali, pedindo a Deus que acolha, né, em espírito de humildade e com o coração contrito,
nós sejamos por vós acolhidos, porque ali naquelas oblatas nós estamos lá. Por isso que nessa hora, em geral, se faz uma coleta na missa. Essa coleta representa o sacrifício de cada um, simbolizado ali numa doação que se coloca. A nossa participação, num certo sentido, dos nossos trabalhos, das nossas lutas, no sacrifício do Calvário, que está se realizando, tornando-se presente ali no altar. E nós pedimos que nós sejamos acolhidos na presença de Deus e que este sacrifício, que também é nosso, ele seja do agrado de Deus. Então, naquele momento, nós também fazemos o nosso sacrifício. Aí sim pedimos ao Espírito Santo que venha santificar aquele sacrifício ali já preparado, né, para honrar o nome de Deus. Aí sim o padre vai se voltar para o povo e vai dizer: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É importante, e aqui nós temos um erro, que se comete muitas vezes, quando o padre diz orate fratres, o pessoal nem espera o padre acabar, já entra direto, suscipe et nobis. Calma, vocês não sabem ainda por que vocês têm que rezar. Ora. O padre tem que dizer tudo. Orate fratres, o padre diz, depois diz em silêncio, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí todo mundo responde: receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do vosso nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. O padre diz amém. Aí agora é hora de preparar o sacrifício, quer dizer, preparar a consagração, que é o momento máximo, né? Aí o padre faz uma oração chamada de oração secreta, porque faz bem baixinho, é oração sobre as oblatas, ele faz de modo secreto, ele ali, em nome da igreja, com o Pai, pedindo que acolha aquele sacrifício, e acolha também aquelas oferendas colocadas ali. E agora vamos nos preparar para o cânon, né? E a gente tem aí o prefácio, que a gente já teve a oportunidade de falar, né? O padre chama o povo para rezar com ele, né? Vamos nos preparar agora espiritualmente. Então tem um prefácio, né? O Senhor esteja convosco e com teu espírito, né? Corações ao alto, já o temos no Senhor, demos graças ao Senhor nosso Deus, é digno e justo. Aí tem um prefácio que varia de acordo com o tempo litúrgico, pré-fatio, né? É antes de se fazer, antes da ação, eu vou me preparar. Então é uma preparação para a ação que vai começar vai ser exatamente no cânon da missa, né? Então nós temos aí, e o prefácio termina sempre com o triságio angélico, com os santos, um canto dos anjos, aliás, né? Deus 3 vezes santos, repetindo o triságio angélico que é expresso lá no livro do profeta Isaías: santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, Senhor Deus dos exércitos. Aí tem um hebraico aí dentro, né? Os céus e a terra estão cheios da majestade de vossa glória, Hosana. É a entrada de Jesus no domingo de Ramos. Benedictus qui venit in nomine Domini, bendito que vem em nome do Senhor. É a entrada. Já estamos agora chegando o momento maior da história da humanidade, que é o sacrifício. Santos, agora sim. Jesus entrou em Jerusalém, o padre está ali no altar, já está em Jerusalém. Já subiu o altar de Deus. Agora sim. Aí nesse momento fecham-se as cortinas. O que vai acontecer lá é algo sagrado. Na liturgia romana não tem cortina que fecha, então a cortina é a cortina do silêncio. Então o silêncio é a nossa cortina. Vamos ficar quietinhos, porque o que se realiza lá é algo sagrado, né? Nas liturgias orientais fecha-se uma cortina e o padre lá fala em voz alta, pode até cantar, né? Mas na liturgia romana a cortina é a cortina do silêncio, a cortina do mistério,
Agora vamos ficar quietinhos. No altar, diante da cruz, nós ficamos calados. Cristo morrendo, não precisamos de palavras. Temos que agora simplesmente contemplar aquele momento, como Maria, como João, como aquelas piedosas mulheres que estavam lá ao pé da cruz. Contemplamos, batemos no peito, pedimos, agradecemos, oferecemos, tudo no silêncio. E esse silêncio é tão necessário para nós que porque é o momento realmente do sacrifício. Aí vem o cânon da missa, né, que é muito antigo, conforme a gente já viu aqui, e que tem toda uma beleza, né, e que merecia um estudo assim bem profundo e bem mais longo, que não vem o caso aqui, mas que o padre começa com o chamado Anquígito, né? Esta oblação que nós, vossos servos, e toda a vossa família vos oferecemos, aceitai o Senhor, aceitai-a benignamente, firmai a paz nas nossas vidas, livrai-nos da eterna condenação e ordenai que sejamos contados na sociedade sagrada. Isso aí já está lá no Anquígito, né? Já antes da consagração. Mas antes disso, né, nós dizemos a Deus que pedimos pela Igreja, pelo Santo Padre Papa, pelo Bispo diocesano, por todos os bispos que são fiéis, né, que vivem a fé da Igreja, né? Depois pedimos pelas pessoas presentes, todos os vivos, e aí colocamos as intenções pelos vivos, pedimos pelas pessoas que estão presentes ali naquele momento, pelas pessoas que pediram as nossas orações. Depois nós pedimos também em união com os santos, né? Santos apóstolos, os mártires, né? E depois então nós vamos para o momento da consagração. Voltando ao que eu disse, é o chamado Anquígito, né? E que nós pedimos algumas coisas a Deus naquele momento ali de modo especial, né? Que o Senhor aceite aquele sacrifício ali benignamente, para que nos dê a paz nas nossas vidas, para que nos livre da eterna condenação e para que nos inscreva no número dos eleitos. Aí sim o padre vai impor as mãos, que é o momento do Espírito Santo, começa aí a chamada epiclese, que na realidade ela vem logo depois. Que o Senhor abençoe e santifique, aprove esta e aceite, né, esse sacrifício e torne essas oblatas corpo e sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho, nosso Senhor. Aí tem a narração da última ceia. O padre então diz na véspera de ser entregue, como nós conhecemos, ele tomou o pão, benzeu, partiu, deu a seus discípulos dizendo. Aí o padre para, até ali foi narração. Aí ele vai então inclinado sobre o pão, sobre a hóstia, né? E vai dizer: isto é o meu corpo. E diz em tom imperativo, porque ali é o corpo, isto é meu corpo, né? Pois a mesma coisa no cálice: este é o cálice do meu sangue, do novo e do eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Então, quando ele faz a consagração, ali é o momento do sacrifício, ali é a morte mística de Cristo, que é caracterizada pela separação das espécies eucarísticas. Cristo não morre de novo, porque já morreu e ressuscitou, mas ali há a morte mística. É o mesmo sacrifício do Calvário de modo incruento, sem derramamento de sangue, mas é o mesmo sacrifício. É o sacrifício do Calvário que se torna presente ali. E nós contemplamos isso com silêncio. O padre consagra, ele como que empresta a voz a Jesus, e quem consagra é Jesus, é claro. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Pelo caráter sacerdotal, ali é outro Cristo.
E o pai ouve o padre falando, e vai ver ali o filho falando: isto é meu corpo, é o filho que está falando, esse é o cálice do meu sangue. Então quando há um momento ali, aí nós temos a transubstanciação, é ali. Aí o padre, então, sabendo disso, ele se ajoelha e adora. Depois eleva para que todo o povo adore, né? E depois então ele se ajoelha de novo e adora com todos. Entendeu? Mesma coisa no vinho consagrado, no cálice com vinho consagrado, mesma coisa. Terminado isto, ele então vai fazer o que nós chamamos de anamnese, quer dizer, vai fazer uma lembrança da nossa história de salvação. E vai falar com o pai, né? Apela mesmo ao pai, né? Dizendo: pai, ó, lembra aí do filho, né? Tudo que o filho sofreu, tudo que o filho passou, né? Lembra, Senhor, de tudo isso, né? Depois vai pedir ao pai que receba aquele sacrifício como recebeu de Abel, o sacrifício de Abraão e o sacrifício de Melquisedeque. Quer dizer, o sacrifício da cruz é figurado naqueles sacrifícios antigos. Está figurado lá. Aqueles são figuras do sacrifício da cruz. Depois, então, há uma oração que é uma das mais belas do cânon, que é o Súplice Te Rogamos. Tem um estudo até muito grande sobre essa oração, que é muito antiga, né? Nós te rogamos, Senhor, que faça com que essas ofertas, quer dizer, esse sacrifício aqui, está Jesus aqui, e o sacrifício do vosso Filho, seja levada pelas mãos do vosso anjo para o altar sublime no céu, à presença da vossa divina majestade, a fim de que todos que, comungando deste altar, recebemos o sacrossanto corpo e sangue do vosso Filho, sejamos cumulados de todas as bênçãos e graças celestes. Ou seja, naquele momento a gente pede a Deus que o seu anjo venha ali e leve o sacrifício no altar. Houve uma grande discussão: que anjo é esse? Houve um santo que disse que é o anjo da guarda do padre. Fiquei feliz quando eu soube disso, né? Claro. Mas depois, no fim da vida, o santo já veio dizendo que podem ser outros anjos. Quer dizer, pode não só o do padre, mas outros anjos vão juntos, né? O fato é que alguns interpretam que é o próprio Jesus quem leva, né? Mas na verdade a oração está aqui, que o anjo leve, né, aquele sacrifício e apresente a divina majestade. Então vocês não imaginam a quantidade de anjos que há em volta do altar naquele momento. Primeiro, os anjos da guarda de todo mundo estão lá, estão adorando, né? Todo mundo tem o seu. E os anjos estão ali em volta do altar em adoração. É uma coisa assim extraordinária. E depois eles levam esse sacrifício no altar sublime do céu e depois trazem para nós. Levam ao Pai e trazem para nós na hora da comunhão. Entenderam? Quer dizer, vai ao altar do céu. Então, por isso que diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. O sacrifício vai ao alto e depois Deus vem a nós e cada um recebe esse sacrifício que já estava no altar do céu, evidentemente, misticamente, e vem para cada um de nós. Aí sim, o padre agora vai pedir pelos falecidos e vai pedir por todos que estão presentes, mais uma vez, pedindo que todos nós sejamos inscritos no número dos eleitos, para que estejamos juntos com os santos, né? E tem lá a lista dos santos, né? E muitos outros, né? Aí termina com o peripsum et cunipsum et nipsum, por ele, com ele e nele. O padre faz 5 cruzes, né? 3 em cima do cálice, peripsum et cunipsum et nipsum, por ele, com ele e nele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por ele, com ele e nele. Depois faz entre o cálice e o padre, né? Peripsum et cunipsum et nipsum, est tibi Deo Pater omnipotente in unitate Spiritus Sancti. Então, a Trindade em cima do cálice, Nossa Senhora e a Igreja, né? 5 cruzes que representam as 5 chagas de Jesus.
Aí diz bem alto, per omnia saecula saeculorum, por todos os séculos dos séculos, e todo mundo, amém. Aí, ali termina a consagração e agora vamos nos preparar, o sacrifício se realizou ali, agora é a hora da manducação, ou seja, da comunhão. Vamos nos preparar para a comunhão e vamos nos preparar com orações, né? E a primeira oração, e a mais antiga da liturgia, de todo esse corpo litúrgico, é o Pater Noster, é o Pai Nosso, que é a oração chamada dominical, a oração do Senhor, que nós conhecemos muito bem. Depois do Pater Noster, a gente vai se preparando espiritualmente, livrai o Senhor de todos os males, passados, presentes e futuros, que agora vamos participar deste altar. O padre então pega um pedaço da hóstia e coloca no cálice, né, representando, claro, a união nas duas espécies. Ali está Cristo todo inteiro, em cada espécie eucarística, corpo e sangue de nosso Senhor, seja para nós que os vamos receber, penhor de vida eterna. Então agora vamos pedir misericórdia, porque está chegando o momento máximo, né, do encontro. Agora encontro. Eu vou estar nele e ele vai estar em mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então agora é a hora do encontro. Eu tive um encontro com a palavra lá atrás. Agora eu vou ter o encontro com ele, real e substancialmente presente na hóstia consagrada, né? Como alimento, né? Agora é hora de me alimentar dele, né? Diretamente, sacramentalmente. Aí então eu vou pedir perdão, vou falar com o Senhor que é Agnus Dei, é o Cordeiro, imolado por mim, tem piedade de mim. E no final peço a paz, né? Nas missas de Requiem, eu peço tudo isso para as almas, né? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis Requiem, dai-lhes a paz, dai-lhes o descanso sempiterno, né? Nas missas comuns, tende piedade de nós, né? Miserere nobis, dona nobis patem. Pedir perdão, estou perdoado, estou em paz, coração preparado. Agora é hora de me dirigir ao altar. Aí o padre faz 3 orações a Jesus Cristo, ele conversa, 3 momentos ali com Jesus, ele se preparando, enquanto isso vocês estão lá embaixo se preparando também. Cada um fazendo os atos de fé, esperança, caridade, desejo. Aí fica uma coisa muito de piedade própria, né? Depois o padre comungou e vai mostrar: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. E o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a vossa alma para a vida eterna. Amém. E cada um então recebe nosso Senhor. É o momento da comunhão. Comunhão com Jesus Cristo, comunhão mística com a igreja, porque todos comungam do mesmo Jesus. Comunhão mística com aquele altar, comunhão também com toda a igreja espalhada no mundo inteiro, né? Com o Papa, com os bispos, com os sacerdotes, porque o Cristo é o mesmo oferecido em cada altar do mundo inteiro. Por isso é muito importante que a Eucaristia seja celebrada na comunhão, entendeu? Não é digna a comunhão, quer dizer, a comunhão sempre é digna, mas eu digo, não é correto ter uma Eucaristia sem que haja essa comunhão na igreja, né? É claro que a gente espera que um dia todos sejam um. E exatamente na oração eucarística de Jesus, oração sacerdotal, melhor dizendo, de Jesus na última ceia, que ele diz que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Por isso é doloroso a gente ver a celebração da Eucaristia com pessoas separadas dessa unidade da igreja, porque é o sacramento da unidade, entendeu? Então a gente tem, é doloroso isso. Então a gente, quando comunga, a gente deve pedir também que um dia todos estejamos juntos, comungando Cristo juntos. Enquanto isso não acontece, a igreja ela é una, mas há muitos que se separaram desta unidade. Então nós pedimos a Deus nosso Senhor que nos dê essa graça de um dia estarmos todos unidos em torno do mesmo altar,
cum Petro e sub Petro, que é o princípio e sinal de unidade da igreja. Acabada a comunhão, tem a ação de graças, o padre faz as abluções, ou seja, as purificações, né, dos vasos sagrados. Depois então faz a oração pós-comunhão, chamada post-comune. Então o missal vai sair do lado esquerdo e vai voltar para o direito, porque no fim do mundo os judeus vão se converter, então a pregação vai ser feita para eles de novo, entendeu? Aí é feito ali à direita o post-comúnio. Então vocês vão vendo a história da salvação vai se realizando no altar, né? Faz a oração pós-comunhão, depois o padre se volta, beija mais uma vez, se volta para o povo, Dominus vobisco et cum spiritu tuo, ite missa est. Ide, eis a missa. Ou então, ide, eis agora a missão. Porque vocês saindo daqui, a missa deve continuar na vida de vocês no dia a dia. Esse espírito litúrgico, esse espírito de adoração, de vivência vai continuar. Então a missa não é um espetáculo. Fui lá, já assisti a minha missa hoje, já estou livre, como se fosse um peso do qual eu tenho que me livrar no domingo. Não, eu vou viver a missa no dia a dia, durante toda a semana, entenderam? Dom Antônio de Castro Maia dizia isso, né? Que a missa deve preencher a nossa vida, a missa do domingo deve preencher a minha semana, o que eu ouvi, o que eu participei, o que eu vivi e que agora eu vou colocar em prática, esse espírito da missa no dia a dia, entenderam? Por isso, ite missa est. Deu graças. Agora então, o padre vai fazer um resumo de tudo isso quando ele lê o evangelho final, que é o evangelho de São João, que é o resumo da história da salvação. No princípio era o verbo, fala da Trindade, né? Depois fala dos profetas, representado ali João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Depois fala de Jesus Cristo e fala do fim de tudo isso, né? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então ele se fez carne para nos tornar filhos de Deus. E somos filhos de Deus com o Filho Jesus. Bom, aí resumiu tudo, como se todo mundo estivesse agora saindo do Calvário e ouvindo a história da salvação. E indo para casa para viver essa história da salvação. Entenderam? Então aí fica a missa já na prática do dia a dia. É importante ver que a missa é essa chave do paraíso, como dizia São Leonardo de Porto Maurício, né? Essa chave do paraíso. Padre Pio, né? Santo Padre Pio dizia, né? O mundo não pode viver sem a missa, nunca, né? Pode viver sem o sol, mas sem a missa nunca. Então a importância, né, da Santa Missa. Então eis aí sobre o simbolismo, esse simbolismo todo, né, que a gente colocou, que a gente explicou para vocês aí.